Olá, mais um vídeo para o canal, uma dica de leitura rápida e super interessante. E o melhor, de um escritor de Porto Franco. Aguarda aí que já retorno para falar desta obra tão importante. O livro é Um Verão, deixa eu ver se captou aqui, Um Verão por Terminar, de Héctor Santos. Escritor de Porto Franco, não reside mais na cidade, no entanto, deixa-nos essa importante contribuição. E falando em contribuição, você já contribuiu com esse canal? Ainda não? Aproveita, se inscreva, deixa o seu joinha, acione o sino para receber notificações sempre que um vídeo for postado. E claro, se puder, compartilha para um amigo, indica o nosso canal, faça com que esse conteúdo seja propagado mais. O YouTube reconhece a interação, a sua interação, e faz com que os canais que há maior interação cresçam. Deixando de enrolação, vamos ao livro. O livro de Héctor Santos está dividido em 6 partes e um epílogo. A história passa-se na cidade de Porto Feliz. Essa cidade localiza-se no estado do Maranhão e faz divisa com o Rio Tocantins, com a cidade de Boa Vista. Aqui eu não vou adentrar muito para não dar tantos spoilers, mas para que a história seja interessante também, a narrativa que eu quero contar para vocês, preciso entrar em alguns detalhes. Então, Helena é uma estudante de medicina, de enfermagem, que reside no estado de Goiás, na capital Goiânia, e que veio visitar os pais durante um verão. E é interessante porque o período que essa história é narrada é o ano de 1969, ou seja, o Brasil vivia naquele momento uma ditadura militar, um regime totalitarista. E a Helena ela vem visitar os pais em uma de suas férias, e o autor ele começa no primeiro capítulo descrevendo esta viagem, que é algo muito nostálgico, muito interessante de se ver, porque também vivia-se o período de construção da Belém-Brasília, uma estrada que liga a capital do estado do Pará, Belém, e o Distrito Federal, Brasília. Então o autor ele faz essa descrição de como foi aquela viagem, uma viagem por estrada de chão. A estrada ainda estava em construção, e aí durante o percurso encontrava-se bastante caminhões, tratores, pessoas trabalhando na construção dessa estrada. Outro fato interessante é quando ela desce na cidade de Boa Vista, ou seja, a viagem era feita dentro do estado do Goiás e encerrava-se na cidade de Boa Vista, onde ele descreve as pessoas que aguardavam a chegada de seus familiares naquela localidade, em frente a uma igreja. Então, tudo com muitos detalhes, muito bem apresentado, e a gente acaba imaginando como seria aquele cenário daquela época, como seriam aquelas pessoas que estavam aguardando seus familiares. E a Helena chega naquela cidade e precisa atravessar o rio pelo motor, pelo barco, que ele igualmente faz uma descrição super interessante dessa travessia. Então, o autor nos apresenta esse primeiro cenário. No segundo capítulo, o autor narra as 2 primeiras semanas de Helena em Porto Feliz e a aproximação dela a um médico que residia na cidade, que é o médico Dr. João Paulo. Ele é um médico gaúcho que veio para essa localidade, ninguém sabe o porquê. No entanto, ele encontrava-se naquela cidade pequena, cidade de Porto Feliz, atendendo as pessoas daquela região. E Helena, como estudante de enfermagem, tem uma amiga chamada Beatriz, e esta amiga a convida para ir conhecer o médico, já que era uma novidade também haver um médico naquela região, e para que ela pudesse conhecer o escritório, ver se a amiga estava desenvolvendo os trabalhos da maneira correta, já que ela era assistente do médico Dr. João Paulo. E assim Helena acaba conhecendo João Paulo, e o autor ele aproveita esse capítulo, o segundo capítulo, para descrever os detalhes dessa aproximação. A viagem a Lajeado, que é muito bem descrita, a travessia do rio Lajeado com as suas águas turvas. Então o autor ele aproveita para fazer esse detalhe, essa aproximação. E esses 2 capítulos também eu acho interessante porque o autor ele traz o Brasil da década de 60 para início da década de 70, um Brasil ainda com bastante dificuldades, não que hoje a gente tenha superado essas dificuldades, no entanto, um Brasil com muitas dificuldades, além das que hoje são habitualmente conhecidas, ou seja, a dificuldade de acesso à medicina, todo o trajeto que o médico João Paulo fazia para chegar até as famílias que precisavam de um atendimento, e isso ele traz com muita riqueza, detalhes da viagem, detalhe dos matos, de toda aquela
vivência que o médico João Paulo e agora com sua nova assistente Helena estavam presenciando. O terceiro capítulo, ele apresenta a necessidade de Helena ter que fugir, né, ter que sair da cidade, porque ela já estava se aproximando demais do médico João Paulo e a família começava a falar para ela que aquela aproximação não seria muito interessante. Então Helena sai, vai à fazenda dos pais. A fazenda localizava-se na região próxima a Paraíso, como é descrita no livro, e lá Helena tem uma conversa com o pai Damásio que fala os perigos que ronda sua filha, né? Que supostamente são os perigos do regime comunista, onde o médico João Paulo poderia ser um comunista que encontrava-se naquela região preparando um ataque, preparando uma resistência contra o regime ditatorial, o regime que era vigente naquele período. E aí o Damásio, pai de Helena, faz toda aquela descrição, e Helena tinha a pretensão de se estender mais tempo na fazenda, mas acontece um incidente com um dos funcionários e ela é obrigada a retornar à cidade para trazer aquele funcionário justamente para ser atendida pelo médico João Paulo. É nesse contexto que Helena e João Paulo, ela veio à cidade com o irmão Hélio e acabou que durante esse período Helena acaba que novamente se reencontrando com João Paulo. O próximo capítulo, que é o 4, é um capítulo onde ele descreve o momento de aproximação de Helena ao médico João Paulo. Então eu até achei interessante chamar esse capítulo de Um Dia para se Recordar. A Helena tem ali um ato de encontro com João Paulo. Ele descreve também de uma maneira muito interessante, o escritor, fala ali do rio Tocantins, fala da travessia de canoa que os dois fizeram, do momento que passaram em uma praia. Então é super interessante essa apresentação do autor neste capítulo. O quinto, Helena, ela sai e retorna à fazenda posterior a esse dia que ela passa com João Paulo e acontece uma invasão à cidade de Porto Feliz. Aquilo que o pai, Damásio, havia apresentado à filha, há ali um encontro com aquela invasão, pois o regime envia seus soldados para que aquela cidade ela estava sendo vigiada, o médico João Paulo estava sendo vigiado e outras pessoas daquela cidade. Então, como eles estavam em busca de João Paulo e agora também de Helena, porque havia se envolvida com João Paulo, supostamente era alguém que estaria ameaçando. Outro fato interessante era que a resistência que era feita ao regime partia-se também dos estudantes. Então, na região centro-oeste, na região sul, onde tinha maior sudeste também, onde tinha maior resistência, essa resistência ela era feita a partir dos estudantes. E Helena, por ser uma estudante, também enquadrava-se no perfil de pessoas que poderiam ser uma ameaça ao regime, que poderiam tentar contra o governo. Aqueles militares, à procura de João Paulo e de Helena, como não os encontraram, acabaram que levando Beatriz e outras pessoas para que fossem torturadas e assim pudessem entregar João Paulo. Porém, eles não sabiam de fato do paradeiro de João Paulo e acabou que tiveram que retornar com essas pessoas, mas depois de um longo período de tortura. E aí Helena, quando ela chega da fazenda, que ela encontra aquele cenário e ela vê a amiga totalmente machucada, então ela fica surpresa com aquilo, mas ela já tinha sido alertada dos problemas. E fica a pergunta, onde está o médico João Paulo? E o próximo capítulo é o capítulo que descreve como João Paulo conseguiu sair da cidade e por onde foi essa fuga. Igualmente aos capítulos anteriores, o autor ele é muito cuidadoso ao descrever cada detalhe, a comida que João Paulo havia almoçado e jantado durante aquele período, como foi a fuga, a descida pelo rio Tocantins, tudo com muito detalhe e que para quem é do município de Porto Franco ou para quem é da região e que viveu especialmente o período da ditadura militar, do governo militar, pode fazer um encontro ao ler esta obra. Por isso que há essa super indicação, mas também há as pessoas que não são desse período, eu recomendo a leitura por quê? Porque você vai poder imaginar o que seria. O autor lhe permite muito isso. Então, o quinto capítulo, ele encerra com o desfecho da história, o que aconteceu com João Paulo nessa fuga. Eu não vou entrar em detalhes para não dar o spoiler total do livro,
porém fica aquele vazio. Quando termina o livro a gente fica querendo um pouco mais da história. E aí o autor ele traz o epílogo para completar essa narrativa, ou pelo menos para preencher um pouco esse vazio, que é outro detalhe interessante do livro, o epílogo, que o autor Ettore Santos nos apresenta. Deixa a dica, livro super interessante. Nós temos exemplares dele na biblioteca Maria Firmina dos Reis, do projeto Leia Mais, promovido pela Seattle Companhia de Teatro e Dança Arte Livre. Procure e será uma alegria recebê-los neste projeto. Sem mais enrolete, eu quero pedir mais uma vez, se inscreva no nosso canal, deixa o seu joinha, acione o sino para ser notificado sempre que um vídeo for postado e, claro, se você tem um amigo que gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe. Até mais, um grande abraço e até os próximos vídeos.